Keith Raniere foi condenado a 120 anos de prisão. Ele é o criador da deturpada seita do sexo a Nextview. O Keith Raniere e a Nancy Salzman, em 1998, fundaram a Nextview. Bom, no início eles diziam ser uma empresa de desenvolvimento pessoal que ia oferecer uma série de técnicas de autoaperfeiçoamento e que o principal ênfase era fazer com que as pessoas experimentassem mais alegria em suas vidas e que principalmente se autocurassem dessas doenças, depressão, síndrome de pânico. A ideia era que essas aulas ajudassem essas pessoas. O Keith Raniere, ele quer ser chamado e é chamado durante esses treinamentos de vanguarda e a Salzman de prefeita. Bom, em 2003 a empresa já tinha mais de 3.700 pessoas participando. As milionárias irmãs Bronfman passam a fazer parte da Nextview e levam o seu pai para ter ali uma aula com o Keith Raniere. Ele não gosta, ele começa a achar tudo muito estranho, como se fosse um culto. E ele tem uma discussão com as filhas, onde elas confessam que emprestou $2 milhões para o Keith Raniere investir na Nextview. Ele fica muito louco, ele não gosta da história e vai até o New York Times e conta toda a história. O repórter do New York Times, ele passa a investigar o Keith Raniere e a Nextview, e ele também entende que ali não seria uma empresa, e sim uma seita. A partir desse episódio, as irmãs Bronfman, elas passam a patrocinar a área jurídica da Nextview, processando jornalistas, contratando detetives para ir atrás de quem saía da seita, redigindo contratos de sigilo com os funcionários. Então, acaba virando uma grande perseguição às pessoas que falam mal da Nextview e do Keith Raniere. Então, o que eles fazem? Começam a atrair artistas para a empresa. Então, vocês estão vendo aí vários artistas passam a participar da Nextview, em especial a Alison Mack. Por que em especial? Ela passa a ter uma intimidade muito grande com o Keith Raniere. Ela passa a morar na cidade que a empresa cedia, né? E que eles fazem ali jogos de vôlei durante a noite. E ela passa mesmo a ter uma relação muito íntima ali com ele. Isso começa em 2006. Acredito que em 2008, mais ou menos, ela cria um grupo de mulheres, de Nash. Ela, Nancy, criam, o que falam, né? Elas criam esse grupo, a Ginesh, que é um grupo voltado só para mulheres, homens não entrariam. O Keith Raniere fala que deixou usar a tecnologia dele para elevar as mulheres a um objetivo melhor. Mas nesse mesmo momento também não acontecia só esse grupo, né? Aconteciam outros grupos, inclusive um muito interessante que era reconhecer notícia falsa. Então, tinha uma notícia sobre o Keith Raniere, eles iam lá, discutiam muito e junto com advogados faziam uma defesa do Keith e publicavam na internet. Tinha um grupo de homens também que era chamado os protetores, mas o que mais foi noticiado foi o grupo das mulheres. Por quê? Porque as mulheres começaram a ficar muito magras. Isso chamou a atenção da Bonnie, que é a esposa do Mark. O Mark é um dos primeiros artistas a entrar na Nextview. E ele era muito amigo do Keith Raniere. Ele pegou e levou essa amiga dele, que vocês estão vendo aí na fotinha, para dentro da Nextview. Essa foi a mulher que mais vendeu o módulo dentro da Nextview. Ela vendia muito, ela tinha um centro em Vancouver. E todos têm uma amizade muito grande. E a esposa dele, do Mark, a Bonnie, essa aí, essa loirinha, ela começa a perceber que as mulheres que fazem parte do Genesh estão ficando muito magras,
estão com comportamentos estranhos e que algumas estão deixando não só o Gineste, mas a Nexville também. Ela não fazia parte do Gineste porque ela não gostava da Alison Mack. Então ela não entrou. Bem, ela começa a perceber isso e chama uma pessoa que saiu do Gineste para conversar com ela. E aí a pessoa do Gineste conta tudo para ela. Conta que dentro do Gineste existe um grupo que se chama DOS. Um grupo ali formado dentro do Gineste, liderado por amigas íntimas do Keith Raniere. Como funcionava? As mestras, elas diziam que ao fazer todo o curso do DOS, essas mulheres prosperariam na vida, que alcançariam um nível elevado de consciência e que a vida seria bem melhor. E por ser um grupo privado, elas não poderiam contar a ninguém. Então elas precisariam de garantias. O que eram essas garantias? Era algum segredo seu que não pudesse ser revelado a outra pessoa. Então mulheres enviaram fotos íntimas das partes íntimas, em posições assim, escandalosas. Algumas gravaram vídeos falando mal da sua mãe, do seu pai, ou então contando algum crime do pai ou da mãe, contando algum crime que elas teriam cometido e que se isso fosse levado mais para frente elas poderiam até ser presas. Então muitas mulheres deram garantias fortes e tinha que ser uma garantia muito forte. Elas diziam que essa garantia era para garantir que essas mulheres não saíssem falando do DOS. E elas pediam essas garantias para todas elas. Dadas as garantias, essas mulheres começavam com pequenos exercícios. Vamos aqui para o caso da Alison Mack. A Alison Mack tinha sua escrava, que era essa aí que vocês estão vendo na fotinha, a Índia. Então ela mandava, bom dia, Índia. A Índia tinha um tempo para poder responder ela. Se não respondesse em 5 minutos, a Índia era obrigada a ir na casa da Alison Mack e pagar 1 quilômetro de corrida, vamos supor. E elas tinham que pedir o que comer. Por quê? Um dos exercícios dentro do DOS era a perca de peso. Segundo o DOS, a mulher que emagrecesse, ela ia levar a consciência dela. Então isso foi muito trabalhado na mente dessas mulheres, que poderiam comer de 500 a 600 calorias no início, e algumas chegou, que foi o caso da Índia, a comer só 100 calorias por dia. E ao fazer isso, elas começam esses exercícios, e aí um dia elas marcam um encontro grande. As formas como esse encontro foi marcado variam de grupo em grupo. Eu vou citar aqui o grupo dessa moça, que ela seguia a filha da Salvman. A filha da Salvman, a Lauren, chama ela para ir até a casa da Alison Mack. E aí as mulheres estão lá de branco e começam a serem marcadas. Elas vão elas começam a conversar muito, dizer que aquilo é um símbolo da lua e do vento e que seria para simbolizar o grupo DOS. Então elas deitam nas marcas e são marcadas com ferro mesmo para demonstrar tipo uma outra garantia. Então elas ficam marcadas próximo à região da virilha, bem perto mesmo, assim. E isso seria mais uma garantia. Então, praticamente todas as mulheres que participaram do DOS, elas foram marcadas. Depois que elas são marcadas, elas começam a fazer mais exercícios. Vão na mata e tirem fotos. Vamos hoje refletir sobre tal coisa. Mas aí para um tempo de reflexão e começam só a pedir garantias. Hoje eu quero uma foto sua nua. Hoje você vai numa mata escura e tire uma foto nua. Esses exercícios eles passam a ser cada vez mais recorrente do DOS. E essa mulher ela começa a achar estranho isso.
Se eu já te dei uma garantia, por que você quer a segunda? Por que você quer a terceira? Ao desconfiar disso, ela conta pro Mark e aí eles decidem procurar a polícia. A polícia fala que não dá para abrir nenhum inquérito contra o Keith Raniere, ou a Nexville, ou a Alison Mack, porque são mulheres maiores de 18 e elas sabem o que estão fazendo. Então isso meio que fica de lado. Muitas mulheres continuam nesse período no DOS porque elas têm medo de que suas garantias sejam divulgadas na internet ou em outros meios. E ainda mais no DOS existiam muitas mulheres que eram públicas, existiam atrizes, existiam pequenas cantoras ali que faziam um sucesso pequeno, radialistas, existiam pessoas conhecidas e elas tinham medo que isso viesse a público. A coisa fica perigosa mesmo quando algumas mulheres passam a ter relação com o Keith Raniere, que seria uma das tarefas. Elas falam que o Keith Raniere está trabalhando o lado sexual de algumas mulheres. E aí eis que o Raniere não contava com a força de uma mãe. A Catarina, ao saber que a Índia está dentro do DOS, ela passa a buscar todos os meios de comunicação para contar o que está acontecendo dentro da Nexville. Ela passa a dizer que a Nexville realmente é uma seita e que a filha está sendo obrigada a ficar lá por conta de garantias que tinha dado. Ela vai na mídia, ela conta sobre a perca de peso da Índia e que a Índia não estava mais menstruando porque ela estava comendo 100 gramas por dia. E que o útero da Índia era de uma mulher velha, por conta da falta de alimentação que ela estava tendo. Ela reúne provas e leva até o promotor de justiça, que acata o pedido para abrir um inquérito contra a Nexville. Lembrando que não foi assim uma coisa tão fácil. Ela vai muita gente, ela busca muita prova, ela vai atrás de pessoas que saíram do DOS, de testemunhas, e a mídia começa a dar muita visibilidade para o caso. O promotor aceita as acusações da Catarina e dos antigos membros, então leva o Keith a julgamento. Talvez eu faça um vídeo só sobre o julgamento, porque foi outra parte muito interessante. Mas, em resumo, a Nancy foi acusada por conspiração e extorsão. Ela se declarou culpada. Ela já havia ficado 2 anos em prisão domiciliar e pegou mais 3 anos. A Alison Mack recebeu 3 anos de prisão e uma multa de 20 milhões. Se declarou culpada também das acusações de extorsão e conspiração. E o Keith Raniere foi condenado a 120 anos cumulativos, de prisão. Ele foi sentenciado por tráfico sexual, extorsão, conspiração de fraude eletrônica e conspiração para cometer tráfico sexual. Esse lance do tráfico sexual é porque eles tinham uma linha muito grande com o México. Inclusive, o Keith Raniere foi preso no México. Então, ele tinha meninas do México que saíam de lá, que era do DOS, para vir ficar com o Keith Raniere dentro dos Estados Unidos. As irmãs Brofman também foram sentenciadas. A Claire Brofman, ela foi multada em 50 milhões de dólares e mais 6 de prisão, sendo que 3 ela já tinha cumprido em casa. Bem, assim terminou a seita Nexville. Ainda tem seguidores. A médica que fazia a marca ainda diz que todas quiseram e que não houve nada que fosse forçado. As próprias irmãs Brofman ainda acreditam no Keith Raniere, acreditam na ideia. A Nancy se diz sem palavras por tudo que aconteceu e muito arrependida. A filha dela ajudou até na investigação contra o Keith Raniere. Mas é isso aí. Então, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!